E vou contar um trem pra vocês. Hoje começa um novo quadro. Nosso quadro Mundo em Pauta. Vamos, roda a vinheta. Ô, gente, que honra, né? Vamos combinar? Coisa mais linda. Toda semana a gente tem esse quadro aqui. Com o conflito na Ucrânia, voltou ao noticiário o termo comum, mas que significa muitas coisas. Por isso, na nossa coluna Mundo em Pauta, a professora Lurdinha, doutora em Direito Internacional, ela vai falar conosco sobre crise humanitária. Mas antes da gente começar, né, Lurdinha, que alegria ter você conosco, alegria saber que semanalmente você vai estar aqui trazendo um assunto que está em pauta, que está acontecendo aí no mundo, com todas as dificuldades que as pessoas têm de entender, principalmente esses conflitos, né? É mesmo, Moninha. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer. É uma honra enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Em virtude dos acontecimentos, a gente acabou sentindo a necessidade de bater um papo semanal a respeito desses eventos, né, Moninha? É verdade. E também levar para o nosso povo, né? Para a dona de casa que nos acompanham. Isso mesmo. Que às vezes as pessoas não entendem muito o mundo lá do outro lado, né? No Oriente, ninguém sabe. O leste europeu. A 8 mil quilômetros da gente, por aí, né? Muito longe, muito tudo complicado. diferente, as pessoas custam para entender. E hoje a gente vai falar sobre crise humanitária, né, Lurdinha? O que é crise humanitária? Então, Moninha, como você bem mesmo colocou, né? A crise humanitária, ela não se restringe a situações de conflito. Né? Evidentemente que se nós formos observar, o Brasil tem crise humanitária, não é verdade? A crise humanitária é toda vez que um volume de pessoas se encontra em situação de ultravulnerabilidade, né? Em situações que podem se agravar em virtude de uma catástrofe. E quando eu falo catástrofe, significa grande grau de pobreza, falta de acesso a alimentos, quando você tem uma deflagração de uma guerra, de um conflito, ou mesmo uma catástrofe da natureza, como um tsunami, um furacão, um terremoto, isso tudo agrava situações de pessoas que já estavam em vulnerabilidade e ficam ainda muito mais vulneráveis, porque tudo se desarticula, né? A ordem social se desarticula, as pessoas não têm mais acesso àquela infraestrutura, elas ficam sem moradia, elas ficam sem alimentos, então elas ficam muito expostas, né? A gente... quando você fala, vem a lembrança daquele menininho da Somália, magrinho. Nessa época, falar em crise humanitária, o que aconteceu na Somália naquela época era uma crise humanitária? Sem dúvida. O mundo no século XXI, infelizmente, a despeito de todos os esforços que organismos não governamentais, ONGs, e organismos intergovernamentais têm feito no sentido de tentar evitar que existam crises humanitárias, mas a gente está na pior crise humanitária da humanidade. Fazendo aqui um trocadilho, né? Mas triste e dramático. No Brasil, qual o exemplo que você me daria? Já aconteceu? Crises humanitárias em virtude de grandes conflitos deflagrados por guerras, nem tanto, mas a gente tem um problema social gravíssimo, sobretudo em determinadas regiões do país. Mas eu estava observando que a crise humanitária também ela pode acontecer em países ricos, por exemplo. A Califórnia, nos Estados Unidos, que tem uma população de 40 milhões de habitantes, o estado mais rico dos Estados Unidos tem 1/3 da sua população em vulnerabilidade de rua. Coisa, né? É muito dramático, né? É muito dramático, então, né? crise humanitária é um tema que a gente está trazendo aqui, inaugurando esse programa de relações internacionais, do Mundo em Pauta, mas se a gente pensar bem, ele merece um aprofundamento em outras áreas também, não é verdade? Eu me lembro, nessa época da Somália, as pessoas falam o Vale do Jequitinhonha também, que Nossa, é dramática a situação do pessoal. Aqui em Minas Gerais estão próximo de nós, né, Moninha? Estão próximo de nós e as Sem pessoas dúvida. passando fome, não tem água, a gente tudo, não tem o básico. Exato, falta de acesso a uma infraestrutura básica, a falta de acesso a alguns direitos individuais, né, que vão sendo paulatinamente cerceados por falta de acesso mesmo daquilo que o Estado deveria prover, né? E falando desse conflito da Rússia com a Ucrânia, a gente vê isso hoje na região do leste europeu? O que está nos chamando a atenção é a velocidade com que essa situação... Dentro da crise humanitária, nós temos os refugiados,
né? E os números dos refugiados, eles são muito grandes. A gente tem, por exemplo, eu até coloquei aqui, Moninha, estou com o meu celular, cola. uma colinha. Eu tenho a né? minha também. Ó. A gente às vezes precisa. Por exemplo, 68% dos refugiados no mundo hoje gira em torno de 60 milhões de pessoas deslocadas. E a gente tem, por exemplo, a Síria com 6,8 milhões. Síria que tem ali um conflito crônico interno, né, que tem provocado uma crise humanitária brutal. A Venezuela, 4,1 milhões de pessoas em virtude de uma vulnerabilidade alimentar já declarada pela ONU. Isso, né? que a gente viu Venezuela aqui em cima do nosso ladinho. Exato. E as pessoas querendo fugir para o Brasil, né? Exato, que provocado por um efeito adverso de uma sanção econômica, né, Moninha? O Afeganistão, 2,6 milhões também, uma questão interna, mas também sempre com uma interferência internacional. E veja que eu estou falando de países de pequeno e médio porte, economias de pequeno e médio porte, né? O Sudão do Sul, 2,3 milhões de pessoas deslocadas internas, também um conflito interno, né? Isso, a maioria, o que acontece nesses países é o conflito interno. São, a maioria, conflitos internos. Mas a gente poderia destacar o Haiti, que produziu um número gigantesco de milhões de refugiados também em virtude de um terremoto, mas que antecedeu um conflito interno político também. Então, tem essa mistura de eventos, de situações. Conflito e de situações da natureza, como o tsunami que aconteceu também. E no Mianmar, por exemplo, uma das maiores crises humanitárias que o mundo já viu, ali na Ásia, né, onde você tem um conflito étnico-religioso brutal também, né, de perseguição étnica religiosa. Então, é muito dramático. É uma coisa... Quando a gente fala de refugiados, né, a palavra... A gente nem deveria rir, né? A gente está sorrindo, mas é que causa um certo grau de nervosismo na gente, é verdade, né? porque a gente é tão... Chega a ser ridículo a gente aceitar isso, Lurdinha. Em pleno século XXI, né, Moninha? Quando você fala da Califórnia tão rico, a gente permitiu os nossos irmãos passarem por isso. Não é? Isso é tão grave. O ser humano adoeceu, né? Às vezes eu penso assim, o ser humano não deu tão certo. E eu acho que isso é um tema de direito internacional e das organismos internacionais. Porque quando esse sistema internacional de organizações intergovernamentais foi criado... Que a gente fala da ONU. ONU, Organização Internacional de Migrações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, todo esse sistema global, ele foi pensado para tirar da mão do Estado a exclusividade de tomar conta dos indivíduos, porque a humanidade... Não estava resolvendo. Exatamente. A Segunda Guerra Mundial mostrou a incompetência, né, do Estado de proteger as pessoas, às vezes até perseguindo-as, ou usando a própria lei do Estado para fazê-lo. Entendi. E é por isso que a gente criou esse sistema internacional. Neutro. Tentando ser neutro. A proposta é essa, né? É você ter uma governança global e botar a sociedade civil nisso, né? E não está resolvendo. E não está resolvendo. Isso que nos causa estarrecimento, né? Não está resolvendo. Eu acho que a gente precisa ainda se esforçar mais como humanidade, no sentido de tentar amenizar isso, né, Moninha? É verdade, é tão sério. Porque os números são apavorantes. Exatamente. E você já leu todos os números para nós? Então, né, e aí a Ucrânia, o que aconteceu, né? Em 18 dias, 3 milhões de pessoas já deslocadas, né? Jesus. Forçadas. Sem ter lugar para ir. Sem ter lugar para ir. A Europa vai criar uma série de mecanismos, a União Europeia, para acolhê-los. O que, aliás, muitas críticas têm sido feitas porque não é a primeira vez que ela enfrenta esse tipo de situação. Ela vem, ao longo dos últimos 15 anos, enfrentando um fluxo migratório enorme proveniente da África, sobretudo do norte da África, e também ali do Oriente Médio, né? E ela agora parece que está tendo uma boa política de acolhimento maior do que teria. Talvez pelo volume de pessoas, a gente não sabe ao certo, mas a gente tem um problema aí depois a ser tratado, eu acho. Você fala é um problema porque chega um volume de pessoas muito grande para um país que precisa trabalhar, que precisa de ter moradia, que precisa de ter dignidade de cidadão. E como fazer para arrumar emprego para esse povo todo e vai desinstalar todo mundo que já está lá, né? Perfeita a sua pergunta. Quando a nova lei de migração do Brasil entrou em vigor em 2017, um dos grandes debates seria como obrigar o Estado a criar políticas públicas de absorção de pessoas que são migrantes. Então, a ideia é, não só em virtude daqueles que estão em outra situação de vulnerabilidade, como são os refugiados, dentro da crise humanitária, mas migrações demandam políticas públicas
constantes, né, dos estados, justamente por causa disso, porque você também não pode desalojar e tirar as condições de vida das pessoas que já estão instaladas. E criar uma política pública de inserção desses grupos, né, de todas essas pessoas. O direito de ir e vir é um direito fundamental, né, Moninha? É o mínimo, né, gente? É o mínimo. Tem um indiano, professor da London School of Economics, que ele fala que é um direito talvez mais importante do que o próprio direito à vida, porque ele permite a pessoa a sobreviver. Então, nesse sentido, que o mundo tem que estar preparado, talvez, e aí isso não é uma visão utópica de mundo, não, sabe? Mas uma política global de acolhimento humanitário. Né, que deveria acontecer. E de permitir Quando acontece isso, a gente vem uma palavra sempre que fica vindo em voga, xenofobia, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse o que é xenofobia e como que ela acontece nesses momentos. Xenofobia é aquele sentimento de preconceito, de exclusão do outro, porque ele é diferente a mim. Né? E aí você tem uma série de práticas excludentes e até persecutórias em relação àquele grupo de pessoas. O problema das identidades são sempre complicadas, sabe? Então, tudo aquilo que é diferente causa em mim estraneidade, estranhamento. Eu tendo a rejeitar, eu estou falando para exemplificar, né, evidentemente. E isso é que a gente tem feito algumas críticas na própria condução da crise humanitária pela Europa em relação a este grupo que está chegando agora e grupos anteriores que vêm tentando entrar dentro do território europeu. Agora, uma coisa eu digo sempre para os meus alunos, pessoas em situação de ultravulnerabilidade, elas vão entrar de qualquer jeito. Porque o desespero é tão grande que elas não querem nem saber. Elas vão entrar. Agora, o que privilegia, entre aspas, uma palavra feia, mas o que coloca os ucranianos com mais facilidade é porque a travessia ela é por terra ali, né? Rapidamente eles cruzam aquelas fronteiras ali. Agora, as cenas das pessoas cruzando em embarcações precaríssimas da África em direção à Europa... os navios lotados, as embarcações precárias. Vou usar aquela palavra de novo, né, Mônica? É muito triste aquilo, o pai desesperado, os pais que jogam as crianças. Olha, Ludinha, é uma coisa, a gente como mãe corta o coração da gente. Corta o coração. Então, porque eu acho que mãe sente junto com a outra mãe. Com o filho, você acaba com a gente. Quando a gente vê os meninos chorando, procurando a mãe. Ah, não, gente. Dar colo para os meninos, é triste demais isso. Ludinha, então, quando a gente vê os refugiados, né, isso acontecer, e xenofobia caminha junto. Não tem jeito. Não tem jeito. E, quer dizer, não tem jeito, eu não sei, não deveria ter jeito. Eu acho que é pensar numa pluralidade de seres humanos, né? A gente é um país plural, mas também cheio de problemas, né? Sim. E a gente precisa olhar para essas questões. Agora, a própria Europa também não é tão igual assim, não, né? Não, a Itália do Sul com a Itália do Norte, a Espanha, várias regiões, vários povos diferentes. Isso é uma mera construção, sabe? Ô, Lurdinha, outro dia eu escutava uma pessoa na rádio falando se com os refugiados da África, por serem negros, pobres. Sem dúvida. A resistência e a xenofobia era maior, talvez, da Ucrânia, Sim. que são as meninas, igual o outro lá, o político, né, com a vergonha. Não vamos nem Mas comentar. gente com poder aquisitivo melhor, brancos. Isso tem essa diferença? Infelizmente tem, né? Esse olhar para o outro naquilo com o qual eu me identifico. Olha, só para você ter uma noção, em Ruanda, né, que teve um grande genocídio conhecido por causa do filme Hotel Ruanda, um dos motivos que provocou aquele genocídio foi justamente o fato de que o belga, quando colonizou aquele país, né, Ruanda, ele distinguiu por características físicas. Os tutsis mais altos, mais magros, pele preta mais clara, os hutus mais baixos, então pele preta mais escura. E aí, né? Na carteira de identidade das pessoas marcava isso. E criou um sentimento, né, de persecutório, de repulsa a grupos étnicos que já eram conflitantes entre si, dentro das tribos, que disputavam aquele espaço territorial, mas que foi agravado. Aquela velha máxima do desunir para governar, sabe? Então, sim, esse problema racial é um problema, sim, a ser enfrentado e que a gente tem que olhar com olhos muito cuidadosos, porque, afinal de contas, eu vi uma charge muito interessante, numa embarcação precária daquelas vindas da África, né? E a guarda costeira europeia perguntando, qual sua nacionalidade? Ele, ser humano.
Né? Antigamente, eu não sei se hoje ainda é assim, você pode me responder, a certidão de nascimento vinha com isso, parda, branca. Então, o próprio censo, né, ele distinguia as pessoas. Agora, a pergunta é como você se identifica. Né? Mas, de toda maneira, essas questões da distinção das pessoas pela cor da pele, isso é uma situação absolutamente inaceitável. Já está na hora de passar, né? Inaceitável. Inaceitável. O Papa Francisco, ele tem batido muito nessa tecla, né? Muito. Ele tem tido um trabalho ele tem sido muito protagonista nesse sentido, né? E, afinal de contas, a Europa ela tem que olhar para a própria história e verificar que esta Europa de hoje, ela é uma Europa também multirracial, né? Historicamente falando, ela sempre teve esse contato, esse diálogo. Portugal, Espanha, sobretudo com o pessoal que vem bonito, ali. gente, Claro, multirracial. Todo mundo é multirracial. Nós, nas Américas também, a gente tem essas características, né? Se a gente fosse em busca da pessoa genuína, essa palavra é uma palavra complicada, né? Genuíno. Quem é o genuíno? Ô, Ludinha, esses países lá do norte da América do Sul, Guiana Francesa, o que acontece ali? No norte do Brasil, né? A gente tem uns conflitos ali complicados, né? Mas está sossegada agora, né? Tá mais ou menos. A gente nunca sabe, de repente, qual é o evento que vai deflagrar um agravamento de uma crise latente. Entendi. Sim, a priori tá sossegado, mas a gente deve estar sempre de alerta, esperando que alguma coisa aconteça. Atento e tentar evitar que essas situações tomem contornos, né, que saiam de controle do ser humano. Isso, que a gente perca o controle deles. Né? Que perca o controle, porque isso que tem acontecido, que a gente tem visto, esses conflitos, é a falta de controle. Não só controle emocional dos dirigentes, como o controle mesmo do ser humano, de aprender a amar, né, Lourdinha, cuidar um do outro. Tem um professor nosso aqui da casa, o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que ele vem desenvolvendo uma teoria há muitos anos de valorização do Estado plurinacional. Eu acho que é por aí, viu, Moninha? Eu acho que a solução estaria encaminhada nesse sentido. O Estado plurinacional? A proposta do professor Zé Luiz é a gente ter um Estado onde se valorize todos os grupos de forma a ter uma participação equilibrada interna, né? Nas esferas de poder e nas tomadas de decisão. É verdade, um colegiado, né? Não ser só um maluco na cabeça dele para resolvendo. Exatamente, e que tenha um equilíbrio, né, interno, onde você não tem que se classificar num determinado grupo, sendo que você seria, do ponto de vista numérico, majoritário, e, no entanto, você fica ali tendo uma participação efetiva muito menor, né? Enfim, em virtude dessas questões identitárias, que são complicadas, né? Maravilhoso. Lourdinha, é maravilhosa a sua participação, vai ser tão enriquecedor para nós. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ou que a gente não tenha falado, que você acha importante falar? Eu acho que, no que tange às crises humanitárias, a gente tem que ficar bastante alerta para os diversos trabalhos que determinadas organizações não governamentais vêm desenvolvendo, como, por exemplo, a Cáritas de São Paulo, né, como o Serviço Jesuíta, no que tange aos refugiados, de maneira que a gente possa ter políticas públicas mais eficientes, né, na recepção dessas pessoas de forma regular e também na inserção dessas pessoas, né, nos países. E também pensar numa distribuição de renda global. Isso o pessoal do direito tributário já vem trabalhando, sabe? Criação de um tributo global de distribuição de renda entre os países. Se o mundo é globalizado, nós precisamos começar a pensar nisso. Pensar globalizado. E criar políticas para os países manterem suas pessoas em suas casas. Não que nós não devemos recebê-las, nós devemos receber todos aqueles que queiram migrar, mas também não termos mais ambientes tanto hostis nos próprios territórios, dos países de origem das pessoas também, né? Isso faz parte, inclusive, do artigo 3º da nossa lei de imigração. O Brasil também vai se empenhar para auxiliar os países na permanência dessas pessoas. Imigrar é um direito. É um direito fundamental, na minha opinião. Claro. Na linha Eu sou filha de na linha imigrante. humanista. Pois é, na linha humanista que a gente percebe. Mas
isso tem que fazer, mas as pessoas também têm o direito de decidir onde elas querem estar e não serem forçadas a sair. E onde elas estiverem, que elas tenham uma vida digna, né, Moninha? Que elas tenham um mínimo para sobreviver, né, Moninha? É dignidade, é o mínimo, é dignidade, é o né, mínimo, Lurdinha? E dignidade implica em ter acesso ao alimento, ter acesso a uma moradia Saúde, decente, a ter acesso moradia. à saúde, à água potável. Claro. Né? Isso tudo faz parte de um conjunto, né, de direitos fundamentais. E a gente ainda acrescenta aí um carinho de ser bem recebido, de ser recebido com amor. Porque aquele imigrante que Bíblia deixou sempre sua disse terra, isso, viu? né? Deixou sua terra sozinho. Se nós olharmos para a Bíblia O tempo fala todo. que o estrangeiro ele deve ser recebido com hospitalidade, não é assim? Cuidar da viúva, do estrangeiro, o tempo todo a Bíblia vai falar isso. Impressionante, porque o estrangeiro, a grande maioria deles, aqui me restringido, né, a crise humanitária internacional, refugiados no caso, ele leva cultura, ele leva língua, ele leva uma nova percepção culinária. Exatamente. Né? Isso tudo faz com que enriqueça os países, Verdade. as culturas, esta troca, este intercâmbio entre os povos. Isso é maravilhoso, Não é? isso é maravilhoso. Os irmãos vivendo como irmãos, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Lurdinha, muito obrigada. A gente Eu que lembrando, ó, tá agradeço aqui na mais uma tela o vez. Instagram da Lurdinha, Maria de Lourdes Albertini. Entra, segue, manda pergunta. E, Lurdinha, que nós estamos felizes demais, viu? Nossa, eu que estou muito feliz, muito honrada. Agradeço a você, Moninha, pelo convite, agradeço ao Tomás pelo convite, a todo o pessoal aqui da TV Horizonte por me recepcionar com tanto carinho. Amei. Olha, a partir de semana que vem, toda semana, quando puder, vem ao vivo sempre que quiser. Se não, de forma online, a gente vai estar. Se você quiser mandar perguntas pra gente também, pode mandar. Fala, Moninha, fala desse assunto. Vamos tratar. Sugestão de temas, né, Moninha? Exatamente, o mundo em pauta. Qual a dúvida que você tem acerca do mundo? Lembrando que a doutora, né, gente? Doutora Maria de Lourdes Albertini é doutora em Direito Internacional. Não, Lurdinha, Lurdinha. querida. Então, Direito Internacional, tem dúvida? Manda pra gente. Lurdinha vai tirar suas dúvidas todas aqui. Vou tentar. Eu vou me esforçar. Muito obrigada, querida. Moninha. Deus abençoe muito Amém. sua vida, viu? Você também. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada.